Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. Tudo em acabamento para o seu lar. Mateus, somos um só coração. Olá, o programa Referencial está no ar e hoje você confere uma reportagem especial que faz uma viagem no tempo e mostra para você o Museu Casa Tinhozinho. Vale a pena conferir porque tem muitas histórias interessantes que você vai gostar de ver. Tem ainda um alerta sobre a mudança nos rótulos de alguns produtos. Foi determinado pela Anvisa e já está valendo desde o dia 8 de outubro. E hoje você vai entender que mudanças são essas nessa matéria que preparamos para você. No quadro Vida Saudável tem dicas de exercícios com corda naval. Quais são os principais benefícios? Fique com a gente, fique na nossa companhia porque o programa está apenas começando com estes e outros destaques. A Anvisa determinou que haja mudanças nos rótulos dos alimentos e essas mudanças já estão valendo a partir do dia 8 de outubro. Hoje você vai entender que mudanças são essas nessa matéria que preparamos para você. Fique ligado. As novas regras para rótulos de alimentos no Brasil entraram em vigor desde o dia 9 de outubro. De acordo com a Anvisa, além das mudanças na tabela de informação nutricional, a novidade é a adoção de alertas na parte frontal da embalagem sobre alguns nutrientes. Com a publicação dessa nova norma, trouxe essa opção de fazer escolhas saudáveis a partir da leitura do rótulo dos alimentos. E inúmeras mudanças que foram benéficas, para que o consumidor possa entender, melhorar o entendimento dele a respeito de leitura de rótulos nessa nova legislação. Para o consumidor, só ganhos. Essa mudança os deixa mais protegidos contra falhas das empresas que fabricam os alimentos. Se alguns já prestavam atenção nos rótulos, com a mudança ficou mais fácil agora e não tem mais desculpas. Muito importante, porque tu tem que ver o que tu está comendo, porque tem muita coisa que não está bom, assim, sódio, coisa que tu tem que olhar. Então, e também a data do vencimento está sempre olhando, A partir de agora, será obrigatória a inserção de dados sobre açúcares totais e adicionados, o valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 ml. A tabela deverá estar localizada junto à lista de ingredientes, sem divisória e terá apenas letras pretas e fundo branco. O objetivo é facilitar a leitura para o consumidor. Uma das principais mudanças em relação à tabela nutricional, ela não pode mais se confundir com a cor da embalagem do produto, porque fica de visibilidade ruim. Além disso, as informações dessa tabela nutricional, ela vai vir em três colunas, Eu vou ter a informação nutricional no alimento a partir de 100 gramas, também a partir da quantidade de porções existentes naquele pacote e também ganhou mais duas informações nessa tabela importante, que foi a questão das informações sobre açúcares totais e açúcares adicionados. Os produtos lançados a partir das novas regras já devem constar as mudanças e aqueles que já estavam no mercado devem obedecer o prazo dado pela Anvisa para aplicar as mudanças nos rótulos até outubro de 2023. Para o consumidor, é essencial que ele saiba o que está consumindo. Por isso, é importante ler os rótulos. Alguns itens, inclusive, eles têm pouca informação. Eu acredito que os fabricantes eles omitem, algumas coisas que precisam vir no rótulo e não vem. Todo cidadão tem direito à informação, e nós, enquanto consumidor, também. Para a gente comprar um produto, a gente tem que saber aquilo que a gente está consumindo. Então, quanto mais claro isso ficar, e assim as embalagens, elas não servem só para proteger o produto, elas servem também para nos auxiliar nessa escolha. Então, quanto mais isso claro tiver, melhor para o consumidor. A Anvisa também estabelece prazo até 2024 para indústrias de alimentos produzidos pela agroindústria de pequeno porte ou artesanal, agricultor familiar,
microempreendedor individual e empreendimento econômico solidário. Elas precisam adotar essas mudanças até 2024. Já 2025 é o prazo limite para bebidas não alcoólicas em embalagens não retornáveis. E agora vamos falar sobre câncer de mama. Nós estamos no mês Outubro Rosa, que é dedicado à prevenção do câncer de mama. Muitas mulheres têm dúvidas. Aquelas que têm prótese podem fazer o exame da mamoplastia? Dr. Antônio, cirurgião plástico, esclarece esse assunto hoje aqui no programa. Confira. Estamos no Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama. E uma dúvida muito frequente entre as mulheres é se a prótese pode atrapalhar o exame de mamografia. A resposta é não. A mamografia para mulheres com prótese, ela pode ser realizada. Contudo, alguns cuidados devem ser tomados no momento do exame, para você ter resultados mais precisos e para evitar qualquer dano à prótese. É importante que o exame seja feito em um local confiável, por profissionais qualificados e que tenham um ajuste adequado dos equipamentos. É importante entender que para diminuir a influência do silicone na visualização dos tecidos da mama, o técnico responsável pelo exame de mamografia pode aplicar a manobra de Eklund. O procedimento consiste em deslocar a prótese para fora do campo da imagem, distribuindo somente o tecido mamário no suporte para ser radiografado. Existem, no entanto, algumas restrições para a aplicação dessa manobra, tais como a prótese endurecida, que não podem ser comprimidas, ou a prótese que esteja muito aderida ao parênquima mamário, ou quando o procedimento for muito doloroso. É importante que o aparelho de mamografia seja ajustado para exercer a menor pressão sobre as mamas para evitar de expor as pacientes ao risco de ruptura da prótese. Estudos apontam que o uso de silicone pode sim reduzir a capacidade da mamografia para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Embora o exame seja menos assertivo para esse grupo de mulheres, a sua realização ainda é importante. Caso o médico julgue necessário, ele pode solicitar outros exames complementares, tais como a ultrassonografia ou a ressonância nuclear magnética, para você ter resultados mais precisos e que podem ser oferecidos por meio de laudos de hospitais e clínicas à distância. Lembrando sempre que o diagnóstico precoce do câncer de mama ainda é um dos maiores aliados na cura da doença. Portanto, não precisa ficar preocupado. O importante é se informar a respeito e se cuidar. Até o nosso próximo encontro! E depois do intervalo, você vai acompanhar as dicas de como você pode fazer exercício físico com a corda naval. Quais são as orientações corretas e quais são os benefícios? É um instante só, eu volto já já para falar sobre esse assunto. Buscamos nessa terra o sentido da nossa existência. Alimentar vidas. O chão em harmonia com a água, com o vento, com as mãos. Nosso respeito a quem cuida do solo e faz renascer, todos os dias, o gosto saudável e o frescor do Hortifruti Mateus. Mateus, somos um só coração. Na Torcida Potiguar, um time completo de ofertas para deixar sua casa com a bola toda. Tomada uma sessão Fame, R$ 7,90. Tinta Muda Fácil Branco Neve 18 litros, R$ 117,90. Estante modular e 5 prateleiras, R$ 149,90. Conjunto acoplado Logasa, R$ 289,90. Tudo em 10 vezes. Na Torcida Potiguar. Compre também pelo site, televendas ou WhatsApp 2108-9999. Buscamos nessa terra o sentido da nossa existência. Alimentar vidas. O chão em harmonia com a água, com o vento, com as mãos. Nosso respeito a quem cuida do solo e faz renascer, todos os dias, o gosto saudável e o frescor do Hortifruti Mateus. Mateus,
Somos um só coração. E nesse segundo bloco do programa, vamos falar sobre qualidade de vida. Afinal de contas, hoje, muitas pessoas mudaram seus comportamentos e estão buscando uma vida mais saudável. E hoje nós temos uma dica especial para você. Que tal descobrir quais são os benefícios feitos com o exercício com a corda naval? Isso mesmo, é vida saudável para você. Confira! Vida saudável. Oferecimento Mateus. Somos um só coração. A corda naval ou corda de treinamento funcional se tornou comum nos treinamentos funcionais e academias por sua resistência e robustez, que prometem grande gasto calórico no uso em atividades dinâmicas e aeróbicas, sendo um exercício diferenciado, deixando de lado a monotonia dos exercícios convencionais. Tem várias pesquisas que relacionam os benefícios da corda naval, né? Quando a gente fala sobre exercício, força, potência, aumenta a resistência, melhora do condicionamento cardiorrespiratório, melhora da postura. Então, a gente pode dizer que é um benefício global, né, que a corda naval pode trazer para o corpo. É preciso ficar atento às orientações do professor para evitar lesões ou outros problemas. Foi o que eu fiz durante o treino que realizamos. Tem que ter um cuidado com a forma de fazer o exercício, né? Aquilo que a gente chama de biomecânica. Por quê? Porque é muito fácil, né, você ter uma lesão no ombro, por exemplo, se você vai fazer um exercício e o ombro não estiver estabilizado, né, para determinados fins. Então, a gente sempre tem que olhar a postura, né, se o joelho está semi-flexionado, se os pés estão na posição certa, se a intensidade é boa, né, para determinado indivíduo, se o indivíduo é sedentário, se o indivíduo já é experiente. Então a gente tem que observar tudo isso para que a gente possa fazer um treino de segurança. A corda naval é muito usada no treinamento funcional e ganhou espaço por suas técnicas dinamizadas e principalmente pela promessa de trabalhar todos os grupos musculares de forma integrada. Sempre orienta ter um auxílio de um profissional para fazer, porque apesar de ser um instrumento bem simples, né, ser uma corda, né, mas existe todo um estudo de biomecânica, toda uma técnica para executar esse exercício. No meu caso, o professor não pôde aplicar todos os exercícios por conta de um probleminha que estou no braço esquerdo. Por isso, é importante o acompanhamento do profissional que possa direcionar o aluno a fazer da forma certa e sem exageros, tendo o cuidado de estabelecer limites quando for necessário. Naval não é nenhum remédio milagroso, né? Que a pessoa acha que eu vou comprar uma corda naval, vou emagrecer, vou ganhar mais força, vou ganhar mais potência, como a gente disse agora há pouco. Mas tem que estar aliado a um bom sono, a um bom descanso, a uma boa dieta. Então, a gente entendendo todo esse pacote, né, a gente vai conseguir dar um up na nossa saúde. Conversei aqui com o professor de Educação Física, Márcio Roberto, sobre os benefícios e o que não se deve fazer com a corda naval. Professor, obrigada. Já fazia tempo, eu estava com saudade aqui da sua participação no programa. Eu também, obrigado, eu que agradeço e eu estou sempre aqui à disposição. Sempre que precisar tirar uma dúvida, estou na área. É isso aí, gente. Então fica a dica aí para você do quadro Vida Saudável de hoje. Vida saudável. Oferecimento Mateus. Somos um só coração. Mudando agora de assunto, vamos falar um pouco sobre relacionamento com Deus. Você acha que existe um relacionamento neutro com Deus ou não? É sobre isso que o pastor Rodrigo Mariano fala no quadro Palavra de Vida. Acompanhe. Palavra de Vida. Então, o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido, né, da maioria dos seres humanos,
O versículo 1 ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo muito conhecido, né? Simples: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não existe relacionamento neutro ou unilateral. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser um relacionamento bíblico, conforme a palavra de Deus diz. E Davi, aqui no Salmo 23, que é o salmo conhecido como Salmo da Ovelha, né, do pastor da ovelha, Davi, ele classifica aqui o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, tem que ser um relacionamento de senhorio, porque Davi começa dizendo: o Senhor é, Ele é Senhor, Ele é dono. Quem é Senhor é dono, quem é Senhor manda, Ele tem todo o direito, não é? Quem é Senhor não está sentado no banco do carona, Ele está no controle da nossa vida. Se Ele é Senhor, Ele que está no controle. E Davi diz isso: nosso relacionamento tem que ser um relacionamento de senhorio. Mas ele diz uma segunda coisa, ele diz: o Senhor é. Então o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento presente. Davi, ele diz: olha, ontem eu me relacionei com o Senhor, amanhã também vou fazer isso, mas hoje eu falei com Ele, hoje eu me relacionei com Ele. Há muitas pessoas que se relacionaram com o Senhor ontem, outras dizem: amanhã eu me relaciono. Mas Davi dizia: é hoje, o Senhor é, Ele é presente na minha vida. E a terceira coisa que Davi nos ensina nesse salmo é que o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de provisão. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. É Ele quem provê todas as coisas. Eu sei que parece estranho eu dizer isso daqui, mas a sua provisão, a nossa provisão, ela não vem do nosso trabalho, não vem da nossa força. A nossa provisão, ela vem do Senhor. Atos 17, verso 25, diz que o Senhor, Ele mesmo é quem nos dá a vida e tudo mais. Tudo mais. Ele nos dá a vida e respiração e tudo mais. É Ele quem nos dá. Então, o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de provisão. É Ele quem garante todas as coisas. É Ele quem consegue todas as coisas para nós. Você levantou hoje respirando porque o Senhor te deu a vida. Então são três coisas sobre o relacionamento de Deus ou o nosso relacionamento com o Senhor. Que esses dias você possa estar avaliando isso, um relacionamento de senhorio. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele tem que estar na direção. Ele é presente na nossa vida e Ele é a nossa provisão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Palavra de vida. E logo após o intervalo, vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer o Museu Casa de Nhozinho. É uma viagem no tempo que vale a pena conferir, então não mude de canal, fique aí ligadinho na gente porque é rápido, eu volto já já. Na Torcida Potiguar, um time completo de ofertas para deixar sua casa com a bola toda. Tomada uma sessão Fame 7,90. Tinta muda fácil branco neve 18 litros 117,90. Estante modular e 5 prateleiras 149,90. Conjunto acoplado Logasa 289,90. Tudo em 10 vezes. Na Torcida Potiguar. Compre também pelo site, televendas ou WhatsApp 2108-9999. Buscamos nessa terra o sentido da nossa existência. Alimentar vidas. O chão em harmonia com a água, com o vento, com as mãos. Nosso respeito a quem cuida do solo e faz renascer, todos os dias, o gosto saudável e o frescor do Hortifruti Mateus. Mateus, somos um só coração. Na Torcida Potiguar, um time completo de ofertas para deixar sua casa com a bola toda. Tomada uma sessão Fame 7,90. Tinta muda fácil branco neve 18 litros 117,90. Estante modular e 5 prateleiras 149,90. Conjunto acoplado Logasa 289,90. Tudo em 10 vezes. Na Torcida Potiguar. Compre também pelo site, televendas ou WhatsApp 2108-9999.
E agora, que tal fazer uma viagem no tempo, conhecer um pouco da história do Museu Casa de Nhozinho? Olha, tem detalhes que só mesmo nessa reportagem para você conferir. Acompanhe. O casarão de 4 andares foi construído no início do século XIX, mas somente em 2002 foi inaugurado como Museu Casa de Nhozinho, em homenagem ao artista popular Antônio Bruno Pinto Nogueira, que na sua trajetória manteve viva a grandiosidade de um grande mestre da cultura popular em reproduzir o Bumba Meu Boi do Maranhão. Ele foi a primeira pessoa que fez o Bumba Meu Boi ser reconhecido a nível nacional e internacional, foi Nhozinho, porque graças a eles foi feita as miniaturas do Bumba Meu Boi, principalmente do sotaque Costa de Mão, que é o primeiro sotaque que existe dentro do Maranhão a respeito de Bumba Meu Boi. É a partir do sotaque de Costa de Mão que vem surgir os outros sotaques. E Nhozinho, falar de Nhozinho, é claro, é falar um pouquinho da nossa cultura. Nhozinho ficou conhecido pelas habilidades que tinha como artesão e pela confecção de diversos objetos, como brinquedos em miniaturas. O artista tinha uma doença degenerativa que limitou seus movimentos. Por conta disso, ele desenvolveu sua própria ferramenta e fez sua própria cadeira de rodas adaptada à sua necessidade. Ele fez de tudo, desde seus próprios brinquedos populares, para ele, para as crianças da comunidade que ele vivia, tanto em Cururupu quanto aqui em São Luís. Então ele passou por toda essa transição cultural. E também a gente tem que falar sobre ele, sobre sua produção de memória, não deixar nossa memória ser esquecida. E nada mais justo que a casa levar o nome dele, Nhozinho, que é falar sobre as miniaturas, essa importância dos afazeres do cotidiano das famílias do estado do Maranhão. O Museu Casa de Nhozinho é voltado para a cultura popular do Maranhão. Ao entrar, o visitante já se depara com um piso em pedras de cantaria que vinham de Portugal, transportadas nos lastros dos navios. O casarão colonial revela sua beleza arquitetônica por toda parte. A importância cultural da Praia Grande é facilmente percebida, a começar pelas imponentes fachadas dos casarões tombados pelo patrimônio histórico da humanidade. O que muita gente não sabe é que dentro desses casarões coloniais existem muitas histórias. Muitos passeios aqui podem ser feitos e de forma gratuita na sua maioria, como por exemplo aqui no Museu Casa de Nhozinho. O passeio por dentro do casarão é uma viagem no tempo, a começar pelo Salão das Águas, que revelam como eram os carros de bois muito usados na época. Tem ainda as armadilhas de pescas que são usadas até hoje por pescadores na Baixada Maranhense. E as embarcações, que revelam as técnicas construtivas tradicionais populares dos velhos carpinteiros navais do estado, como a canoa costeira, que só se vê no Maranhão e que recebeu o título de Patrimônio Nacional Cultural. Esse título ele foi concebido no ano de 2019, graças ao projeto do professor Felipe Andrés, intitular essas embarcações genuinamente maranhense. Dentre elas a canoa costeira, porque ela é especificamente da cidade de São Luís. A gente só vai encontrar esse tipo de embarcação no estado, e especificamente na capital. E essa embarcação ela recebeu esse título graças à sua estrutura, que é única e ela é exclusiva do nosso estado, dos nossos grandes mestres artesãos. Continuando o nosso passeio por dentro do museu, descobrimos ainda os pilões fabricados artesanalmente por famílias desde a década de 40 e que até hoje se mantém essa tradição no interior do Maranhão. Ao lado
tem a amostra dos tijolos de adobe feitos de barros e usados para construir as casas na época. No museu tem ainda a exposição de José Alencar, brinquedos populares usados pelas crianças na época, tem ainda as miniaturas dos pregoeiros e como eles vendiam seus produtos. Para quem gosta de conhecer as histórias indígenas, o museu também tem uma mostra da cultura dos povos indígenas. E uma das paradas é justamente no poço, onde as carrancas colocadas chamam a atenção pela sua simbologia. Esse poço ele tinha 12 metros de profundidade, era bastante utilizado na época que morava uma família tradicionalmente rica portuguesa na residência. Era uma família rica porque o primeiro piso era o comércio, o segundo era a sua moradia e o terceiro piso era uma hospedaria, sendo que a gente tem 2 entradas para o museu, que é pela Rua Portugal e a segunda entrada pela Rua de Nazaré. Então os hóspedes, quando vinham para passar a noite nos quartos, eles iam tomar banho. Como é que eles tomavam banho? O mucamo vinha, pegava água com a rodana, jogava lá de cima com um balde, vinha, pegava água e levava de volta. Ou seja, eles não tinham acesso diretamente ao poço. Quem fazia isso eram os mucamos ou eles mesmos que faziam isso. Pegava água e levava para tomar o seu banho de assento. E as carrancas eram utilizadas pelos portugueses para afastar o mau espírito e mal olhado. E era comum colocar na frente de poços, de bicas de água e também nas caravelas, que era quesito de proteção. Outras curiosidades são as louças das anas, as redes e fibras maranhenses e os cofos. Tem ainda a exposição de Beto Bittencourt com os bonecos muito usados nas festas carnavalescas em São Luís. Uma verdadeira descoberta ao subir e descer escadas no Museu Casa de Nhozinho, que fica no Centro Histórico de São Luís. São 3 pavimentos de muita história sobre a cultura popular do Maranhão, tradições e curiosidades que só se vê aqui no estado. Olha, o Centro Histórico de São Luís tem muita história para contar. Vale a pena fazer um passeio no final de semana, conhecer parte dessas histórias e alguns casarões. É uma descoberta, eu garanto para você. O programa vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia e dizer que você pode acompanhar o programa também pelo canal no YouTube ou pelo Instagram do programa. Nos siga por lá. Obrigada pela sua companhia mais uma vez e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Tchau, tchau. É Casa de Nhozinho, Jane. Eu aqui com Nhozinho Santos. Eu não sei, eu dei o sobrenome pro cara. Ai, meu Deus, ninguém merece. Hã? É. Ai, não lembra não, não me lembra não. Ok, gravando. Agora foi o nome certo, né? Onde que eu achei esse, hein? Nhozinho Santos. Programa referencial. Oferecimento Potiguar. Tudo em acabamento para o seu lar. Mateus. Somos um só coração.